Agora aqui eu vou ler para vocês alguns trechos que eu achei mais interessantes, né? Esses vídeos vão ser, como é uma obra densa, profunda, não tem como fazer num vídeo só. Então vou gravar, vai ser uma série, né? Não tem jeito, tem que ser uma série. Então, aqui eu vou ler alguns trechos que vou explicar eles também, isso que eu achei mais interessante. Então vamos começar, né? Vou começar pelo começo, né? Que é o jeito certo. Aqui é complicado porque o começo é o fim. Então vamos começar pela ordem do livro, né? Então, se o nosso autor começou pelo fim, comecemos então pelo fim. Comecemos então pelo fim. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suponho o uso julgar, seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferentes métodos. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Para quem campa foi outro berço. E a segunda é que a escrita ficaria mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas a cabo. A diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Então, aqui você vê que ele fala que ele é um defunto autor. Ou seja, que eu expliquei no outro vídeo, que ele escreveu o livro depois de morto, né? Uma ideia também é que Moisés, ele faz uma comparação que é semelhante ao Pentateuco, porque o Pentateuco, Moisés narra a sua morte. A diferença é que Moisés estava vivo e em vida narrou a própria morte. Moisés narrou a própria morte. Aqui ele fala de uma escrita mais galante, ou seja, aquele que galanteia, a ideia da escrita ser mais bonita. Aqui ele fala do emplasto, né? Que é a ideia do emplasto, né? Que ele queria criar um emplasto e queria que o emplasto tivesse sua foto, né? Para ele ser lembrado. Que fala do emplasto, né? Então aqui tem até uma questão que ele fala, né? Decifra-me ou devoro-te. Essa frase é a frase na mitologia grega. Quem fala essa frase é a esfinge. Então Perseu ele tem que vencer a esfinge. Então ele tem que vencer o enigma. E ao desvendar o enigma, se ele não desvendar, a esfinge o devora. Se ele decifrar, aí a esfinge morre. Então é decifra-me ou devoro-te, que é a ideia da esfinge. O emplasto e anti-hipocondríaco é um remédio que ele queria criar para as pessoas que são hipocondríacas. Aqui é uma parte interessante, né? Porque o nome dele é Brás Cuba. E Cuba vem do ofício da família dele, que é a tanoaria. Tanoaria era um ofício das famílias que faziam barris. Então fazia barris, então chamava tanoaria. E pela família ser conhecida pela fabricação de tonéis, ficou o nome de Cubas. E aí a família, para poder não ficar com o nome Cubas, tirou-se do nome dele um capitão mor que fundou a vila de São Vicente, que é Brás. Então a família colocou o nome de Brás Cubas, porque Brás Cubas era um capitão mor que fundou a vila de São Vicente, onde morreu em 1592. Por esse motivo, me deram o nome de Brás, que é o nome do nosso
herói. Aqui você vê como é que a ideia. Aqui eu só marquei. Por exemplo, Suetônio nos deu um Cláudio. Suetônio é um escritor romano, né? É uma espécie de historiador romano. Aqui ele fala também da Madame Lucrécia, Flor de Borgia, também. Aqui ele fala da Batalha de Salaminas, dos gregos. Então, aqui que eu quis marcar essa parte, né? Por que eu quis colocar essa parte? Porque é mostrar a ideia que Machado de Assis é extremamente culto, mas muito culto. Ele conhece, assim, da literatura clássica de seu tempo, ele conhecia praticamente tudo. Aqui tem uma parte também que ele fala que ele fala claramente, né? Foi minha invenção que me matou, que é o emplasto. Foi o emplasto que matou ele. Eu marquei aqui também a Virgília. Foi a Virgília que foi a Virgília que foi o grande pecado dele, né? Que é o pecado do adultério, foi feito com a Virgília, né? Aqui ele está falando a chave dessa obra é o delírio. Então, o capítulo 7 chama-se O Delírio. Nesse capítulo, ele narra meia hora do seu delírio. Então, são 5 páginas, em meia hora só, ele narrando o seu delírio. Então, aqui ele vai falar vários mitologia grega, mitologia bíblica, mitologia de todo tipo, histórias mirabolantes, sonhos, mas nessa loucura, Machado de Assis ele mostra a chave do livro. A ideia, por exemplo, aqui tem uma coisa que eu marquei aqui, que é a Pandora, né? Nem tu me traz o rosto diferente, como o sepulcro, é porque Pandora, porque levou a minha bolsas, e meus bens e os males, e o mal de toda a esperança. Então aqui a ideia é o seguinte, Pandora, na mitologia grega, você tem a caixa de Pandora. Na verdade não é caixa, é um jarro, né? O jarro de Pandora. E aí, quando você abre esse jarro, todos os males são soltos. E é onde acontece isso na mitologia grega. Todos os males depois é fechado. Só que aí a esperança fica presa dentro da caixa. Vamos falar caixa, que é mais moderno, né? Então a esperança fica presa dentro da caixa. E só depois vai ser liberta, né? Mas aí a história é bem essa mesmo.